Queridos irmãos, vamos a mais uma mensagem maravilhosa, esperança para você. E logo lhe falaram dela. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Marcos 1:30. Nesta passagem está relatado o episódio em que Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Pedro. A sogra deste estava com febre e doente. Logo falaram da mulher para a pessoa certa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual então inclinou-se e repreendeu a febre, que deixou a mulher. No versículo anterior, Marcos declara: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Marcos 1:29. Simão, Pedro, André, Tiago e João eram discípulos que tinham algumas características fundamentais a quem deseja ter acesso na vida de oração. Simão era zeloso, André fiel, Tiago tinha discernimento e João santidade. Esses são princípios que temos de adotar, eu e você, a fim de que nossa oração não fracasse. Vamos então examinar estes 4 elementos delineados na Palavra de Deus. Zelo. Ser zeloso é ter cuidado com a palavra, é tomar conta daquilo que é seu, lutar pelo que lhe pertence. Em Cristo, persistir no seu direito e não abrir mão daquilo que é seu por herança. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, você tem uma herança. Então, em Pedro, temos esse princípio da oração, e sua característica nos ensina sobre persistência, o zelo em tomar posse daquilo que é nosso. Podemos citar Lucas 18:1, quando o Senhor Jesus ensina sobre a parábola do juiz iníquo, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Existe o dever de orar constantemente, sem desanimar. O Salvador conta a história da seguinte maneira, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, ei que farei justiça, para que, enfim, não volte a me perturbar e fique me oportunando. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 2:7. Em outras palavras,
Havia em certa cidade um juiz que era um déspota, um ditador. Esse homem não temia o Senhor nem respeitava as pessoas. Ele fazia o que queria. Contudo, nesse local havia uma mulher viúva que possuía um direito, do qual não abria mão. Todos temiam o juiz. Logo como se aproximar de uma pessoa assim, a mulher não o temeu, tampouco se acovardou. Assim, todos os dias, ela se dirigia à porta do juiz e dizia: por favor, faça-me justiça contra o meu adversário. Eu quero justiça. Então o juiz, vendo aquela insistência, começou a se irritar. Um dia ele pensou: ainda que eu não tema a Deus e não respeite o homem, vou fazer justiça, pois essa mulher me perturba demais. Deste modo, ele julgou a causa dela. Jesus disse: ouve o que diz o juiz. Se aquele homem atendeu a mulher que insistia com ele incessantemente, quanto mais o Senhor, que ama os seus filhos, irá atendê-los. Existem várias maneiras de receber a bênção de Deus, e uma delas, para quem tem fé e não duvida no coração, é por meio da determinação. Contudo, sem saber como determinar e tomar posse do que é seu, use a importunação. Use ficar falando com Deus dia e noite. Não banque o tolo. Vá à porta dos céus e bata nela todos os dias e todas as noites. Depois dirija-se ao mal que está em sua vida, chame-o pelo nome e diga: diabo, é uma ordem. Eu não peço, mas exijo que você saia do meu viver. Como o juiz injusto, o diabo não teme o Todo-Poderoso, nem respeita os homens, mas tem de sair quando a palavra de Deus é declarada. Ele não vai aguentar a sua importunação. Em nome de Jesus, demônio, sai. Portanto, você tem de permanecer dia e noite declarando as promessas divinas, pois Jesus garantiu que, desta forma, acontecerá o milagre. Sempre pensar, falar, ler, sentir e viver a palavra de Deus. Fidelidade. Suponhamos que eu esteja passando por uma provação muito séria no que se refere à saúde. Uma doença está instalada em meu corpo. Se eu sou fiel a Deus, não vou temer, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus tomou as minhas enfermidades e levou com as minhas doenças, e pelas suas feridas fui sarado. Isaías 53:5. Então, em obediência completa à palavra de Deus, eu luto contra o mal e não aceito nada de ruim em minha vida. Por que não aceito? Porque as Escrituras dizem que Ele já levou o mal, e por isso não tenho motivo para sofrer. Abre parênteses. Caso contrário, o ato que ele praticou na cruz do Calvário seria inútil. Fecha parênteses. Este é um exemplo de como devemos nos manter fiéis e confessar, sempre falar a palavra de Deus. Podemos compreender que a fidelidade é a espinha dorsal da oração. Significa ter um apego à palavra, obedecer-lhe de todo o coração e agir e pensar
como diz o texto sagrado. Podemos classificar fidelidade também como firmeza de propósito, ou seja, não cessar de exigir aquilo que, por meio da palavra, o Senhor nos promete, dar ou declara que já nos pertence. Não podemos parar, apesar de o diabo tentar fazer com que desistamos. Devemos continuar a exigir que ele saia. Não podemos abrir mão da bênção de Deus. É o nosso direito, é a nossa herança. Somos filhos de Deus. Agindo assim, estamos absolutamente sobre a palavra de Deus. Inicialmente, firmamo-nos na Escritura, apegamo-nos a ela em atitude de fé e obediência. Depois exigimos que o mal saia e mantenha-nos confiantes. Depois que a gente mandar embora, a gente vai se manter confiante. A palavra é essa é a verdade, e repetir isso e acreditar nisso. E firmes de que se realizará o que determinamos. Outra situação importante quanto à fidelidade e à devolução do dízimo, 10% do que você recebe como salário, pagamento, lucro, etc. Se nós não cremos nisso, não acreditaremos em Deus, pois Ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Malaquias 3:9. O Senhor afirma que você e toda a nação são amaldiçoados, porque roubam a Deus. Então, se você não devolver o dízimo, o diabo tem o direito de entrar em sua vida e na dos seus entes queridos. Uma vez dizimista, não deixe de reivindicar o que pela palavra é seu por direito, pois as Escrituras garantem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Irmãos, quando você devolve o dízimo e tem a palavra guardada em seu coração, deve exigir que o mal saia da fonte de renda, do seu emprego, da sua empresa e de tudo aquilo que lhe pertence. Fique firme na palavra, conheça a palavra, viva a palavra e confesse, sempre fale da palavra. Depois resistir ao mal, em nome de Jesus, manda o mal embora e sempre fique firme, porque Jesus falou: sujeitai-vos a Deus, viver a palavra, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, não faz o que ele quer, manda ele embora, que ele fugirá de vós. Essa é a nossa vitória. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai perfeito, querido, glorioso, amoroso, eternamente amor. Pai, o amor que o Senhor tem por nós é mais que infinito, Pai. A gente não tem capacidade de entender Ele, Pai. Mas queremos o Senhor. Te buscamos, Pai. Queremos fazer a Tua vontade, viver da Tua palavra, Te agradar, Te servir, Pai. Tira o que não Te agrada.
coloque o que falta, Pai, porque estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para viver com o Senhor. Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso que nós tínhamos que sofrer e morrer, e o Senhor deu o Seu único Filho para sofrer no nosso lugar. Então o valor que o Senhor tem por nós é infinito, é imenso. O Senhor dá muito valor para nós, o Senhor confia muito em nós, que o Senhor nos deu um propósito, levar a Tua palavra. Então a coisa de maior valor que você tinha nessa terra, Pai, levar a Tua mensagem, o Senhor deu para nós. Isso é uma confiança infinita. Pai, muito obrigado, Senhor. Confiamos sempre no Senhor, no Teu amor, nas Tuas mensagens, que está sempre querendo nos ensinar, nos ajudar e nos libertar. Pai, agora eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Em o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu amarro você, demônio. Eu amarro toda a força contrária, todo o problema, toda a sua obra, todo o mal nessa vida, sai agora. Eu arranco, eu repreendo, eu queimo, dor, doença, caroço, hérnia, maldição, opressão, mágoa, tristeza, orgulho, miséria, briga, miséria, aonde tiver um mal, aonde tiver uma coisa ruim, eu amarro, eu arranco, eu repreendo e ordeno, sai demônio, você, espírito do mal, eu paraliso a tua ação, eu ordeno, saia você com todo o seu mal, toda a força do inferno, toda a sua obra, eu arranco, saia, jogo fora e não volte mais, saia agora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, toda a vitória está do seu lado, Pai, porque o Senhor nunca perdeu, o Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor da luta, o Senhor da vitória. E nós queremos, Senhor, vencer todas as nossas batalhas também. Então vamos ficar sempre do teu lado, o Senhor e sua palavra são um só, vamos encher o nosso coração com a sua palavra, viver ela e sempre confessar. Pai, que confiamos no teu amor, no teu poder. E o Senhor diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, preocupação, problema, porque eu cuido de vós. Pai, confiamos na tua palavra mais do que as coisas que a gente vê ou do que a gente sente. Porque o coração, o Senhor diz que é enganoso e mau. Então confiamos na tua palavra, vamos viver esta verdade. Pai, muito obrigado por sempre nos amar, nos ajudar e nos proteger. E fazer de nós mais que vencedores. O sonho do Senhor é fazer de nós um sucesso e botar a gente por cabeça e não por cauda. Pai, muito obrigado. Amém e amém.